Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do especial Eleições OAB 2024. E hoje o nosso entrevistado é o senhor, o doutor advogado José Antônio Nefa Júnior. Ele que é presidente da OAB de Vila Velha, da 8ª subseção, e também é pré-candidato à presidência da OAB no Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Nefa. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Ok, então, doutor Nefa, eu sei que também o senhor é professor, né? Também. E assim, leciona nessa área, mas antes da gente entrar um pouquinho nesse contexto da sua trajetória, eu queria entender o que motivou o doutor Nefa a se candidatar à presidência da OAB aqui no Espírito Santo. Ah, legal. Bom, como você disse, né? Vou te chamar de você, você me chama de você também. Tá bom, doutor, pode ser. Eu vou chamar de você também, Beleza, tá ótimo. Fechado. Bom, eu sou advogado militante, né? Tenho meu escritório lá em Vila Velha e sou professor também. Então, essas são minhas duas grandes paixões. E se Deus me permitir, eu vou morrer fazendo isso, advogando e dando aula. E a minha história com a Ordem foi uma história meio inusitada, né? Porque eu recebia convites para entrar na OAB, vem participar com a gente e tal. Mas eu estava em outra fase da minha vida, estava fazendo meu curso de mestrado, estava montando meu escritório, aquela correria danada. Mas de tanto receber esses convites, eu falei, então tá bom, então vamos entrar na OAB então para ver como é que é. E eu entrei como conselheiro suplente. Sim. E de lá para cá, nunca mais saí. Fui conselheiro suplente, fui conselheiro titular, isso na OAB Vila Velha. Fui diretor da ESA também, a convite do ex-presidente da ESA, Dr. Rodrigo Mazei. E depois eu me candidatei, fui presidente durante o mandato e agora eu sou presidente para o segundo mandato da maior subseção do Estado, que é a OAB Vila Velha. A minha relação com a Ordem é uma relação de paixão, né? De amor, de propósito. Então, quando eu entrei na Ordem, comecei a me envolver com a OAB, comecei a me envolver com os projetos da OAB e percebi que nós podemos devolver um pouco para a advocacia, tudo aquilo que a advocacia nos dá, aí essa paixão, né, aflorou e cresceu mais ainda. Eu vou te dar um exemplo de algo que me mantém assim, encantado com a Ordem. Eu sempre fui um professor que tive muito contato com os meus ex-alunos, né? Até por ser muito acessível. Então, quando os meus ex-alunos formam, eles mandam mensagem, Nefa, e aí, quanto que eu cobro para fazer isso? Como que faz um contrato de prestação de serviços advocatícios e tal? E essa é uma relação que eu tenho com eles há mais de 15 anos. E depois que eu entrei na OAB, e a gente comecei a desenvolver aqueles trabalhos lá na OAB Vila Velha, com as comissões, né? E a comissão da OAB Jovem lá, que é uma comissão super ativa e tal, eu acabei reunindo dentro da OAB essas minhas duas grandes paixões, né? O magistério e a advocacia. Por quê? Porque todos aqueles alunos que eu acompanhei lá desde o segundo período da faculdade, terceiro período da faculdade, até eles formarem, agora eu acompanho o início da carreira deles, né? De pertinho, lá dentro da Ordem. Eu tenho vários ex-alunos nossos que estão lá caminhando com a gente, participando ativamente dos projetos, participando das comissões, compondo o próprio conselho da OAB Vila Velha. E isso é muito motivador, né? Você vê o crescimento das pessoas. E a OAB em si, ela, se bem gerida, ela pode mudar a vida do advogado. Ela pode mudar o dia a dia do advogado. Eu vou te dar um exemplo. Talvez esse tenha sido o nosso maior projeto na OAB Vila Velha. A digitalização dos processos físicos do Poder Judiciário Estadual começou com um projeto lá na OAB Vila Velha. Foi uma parceria que fizemos entre OAB Vila Velha, Tribunal de Justiça, né, o Poder Judiciário Estadual, e a Prefeitura Municipal de Vila Velha. Naquela época, o CNJ ele tinha determinado que todos os processos novos fossem de forma eletrônica, né? Fossem inseridos no PJE. Mas os processos físicos, aquele acervo de processos que já existiam, ia ter que esperar terminar, físico mesmo. Mas esperar terminar aquele acervo de processos físicos ia demorar o quê? 15 anos, 20 anos, 25 anos? Não dá nem para saber. Nós tivemos a ideia, tivemos o apoio lá da diretoria do Foro de Vila Velha, tivemos o apoio da Prefeitura, tivemos o apoio da Presidência do Tribunal de Justiça e conseguimos
montar um projeto de digitalização dos processos antigos. Isso começou lá em Vila Velha. Se você entrar no site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e digitar lá OAB Vila Velha, digitalização, vai estar lá. A OAB Vila Velha foi pioneira no projeto de digitalização dos processos físicos do Poder Judiciário. Talvez, se a gente não tivesse feito aquilo, talvez até hoje estaríamos aí com processos físicos no Poder Judiciário Estadual. Então, olha como uma gestão de uma subseção de OAB, lá de Vila Velha, impactou a vida do advogado no estado inteiro. Né? Então, essa é a força que a ordem tem de transformação na vida do advogado. Posso aproveitar e dar outro exemplo também? Pode. Esse exemplo aqui, eu não costumo falar muito, não, mas foi uma coisa que me tocou demais. Né? Sim. No meu primeiro mandato como presidente, a gente resolveu pegar a comissão, abrir uma comissão da jovem advocacia, né, que a gente chama de OAB Jovem. E nós montamos um projeto que o nome é A Ordem é Educar, né? Ordem de OAB, né? A Ordem é Educar. Em que consiste esse projeto? Nós reunimos os jovens advogados, eles são treinados para falar sobre algum tipo de assunto que a gente queira levar ou para crianças, adolescentes de escolas públicas, ou para os pais dessas crianças. Por exemplo, falar um pouquinho lá sobre feminicídio, sobre pátria e poder. São temas jurídicos, mas que eles são preparados para falar de uma forma mais fácil para a população. E eu me lembro que um dos nossos primeiros projetos da A Ordem Educar, né? Uma das primeiras edições foi numa escola pública lá em Vila Velha. Tinham cerca de 400 ou 500 crianças esperando, né, o grupo, a comissão da Jovem Advocacia nossa ir lá para poder falar um pouquinho sobre um tema bacana. E eu me lembro que os integrantes da comissão estavam assim nervosos, né, ansiosos, como que vai ser, e foi um maior sucesso. Foi um maior sucesso. Depois disso a gente começou a receber mensagens das direções de outras escolas pedindo para a gente fazer isso também e tal. E o que me chamou a atenção foi que dali umas 2 semanas, uma ex-aluna minha, que fazia parte desse projeto, ela me chamou para conversar, logo depois de uma solenidade de entrega de carteiras que eu fiz lá na OAB Vila Velha. E quando ela me chamou para conversar, ela estava com lágrima nos olhos, assim, os olhos meio marejados. E eu perguntei, mas o que houve? Aconteceu uma coisa? Ela, não aconteceu nada não. Na verdade, eu queria te agradecer. Eu falei, mas agradecer por quê? Aí ela contou a história dela. Ela veio de uma família muito rigorosa, né? E ela tinha passado na prova do OAB. Naquele início ela não tinha conseguido se colocar na profissão e como a família estava pressionando, ela começou a desenvolver um quadro de ansiedade, depressão. Então ela me contou que ela estava com aquele sentimento de que ela não tinha vontade nem de sair de casa, de sair da cama para poder enfrentar os desafios do dia a dia e tal. E ela disse que quando ela foi acolhida pela OAB Vila Velha e ela foi colocada como responsável por esse projeto, A Ordem Educar, ela foi tomada por um sentimento de utilidade. Né? Então ela começou a se sentir útil e ela falou que aquilo foi fundamental para ela sair daquele quadro em que ela se encontrava. Ela falou que, comecei a ver uma luzinha no final do túnel e hoje eu me sinto útil, me sinto totalmente engajada com as coisas. E dali ela só decolou, né? Porque a OAB propicia isso também. Né? Ela conheceu outros jovens advogados, conheceu advogados mais experientes, aí surge a oportunidade. Aí são as conexões, o network, aí surgem oportunidades, surgem clientes, oportunidades de fazer parcerias e por aí vai. Né? Então, se você me pergunta o que me motivou a colocar meu nome à disposição, foi isso. É ter a certeza de que uma boa gestão na ordem pode realmente transformar a vida de um advogado. E, como eu disse, eu estou no meu 12º ano de gestão de OAB. Fui conselheiro suplente, conselheiro titular, participei da diretoria da ESA, presidente com mandato da maior subseção do Estado, presidente por outro mandato, né? Com uma aceitação boa na gestão. E a gente acha que temos total condições de pegar os projetos que deram certo em Vila Velha e expandir para o restante do Estado. Nefa, você está dizendo aí que
está mostrando que tem uma larga experiência, né, nessa questão de gestão da OAB. E já passou por diversos momentos e teve diversas experiências ali dentro do processo de gestão. É uma pergunta que eu faço para todos os pré-candidatos que vêm, né? O que é que você vê nessa trajetória, né? Como você vê a OAB hoje em relação a esse tempo que você ficou, né? Como é que você avalia do ponto de vista de reputação da OAB? A OAB hoje ela é vista como a OAB do Espírito Santo, ela é vista como uma instituição de respeito como deve ser? O que é que falta, né? O que é que você pode pegar de gestões anteriores e falar assim, não, essa gestão aqui deixa a desejar nisso, essa poderia ser feito dessa forma e tal, mas assim, do ponto de vista de reputação institucional, né? Como é que você vê e avalia a OAB atualmente? A OABS. Bom, vamos lá. A ordem hoje, pelo menos do meu ponto de vista e pelo que eu tenho escutado nas minhas andanças aí estado afora, ela não goza de uma boa reputação, né? Eu vou colocar um sentimento meu com relação à ordem em si. Eu acho que, ainda que a ordem tenha várias missões institucionais, né, nobres missões institucionais, eu acho que o papel primordial da ordem é cuidar do advogado, é abraçar o advogado. O advogado ele tem que olhar para a presidência da OAB estadual, para a diretoria da OAB estadual e tem que se sentir representado, tem que se sentir cuidado. Ele tem que sentir que a ordem é a sua casa. E eu acho que esse sentimento não é o sentimento de grande parte da advocacia capixaba. A prioridade da OAB deve ser melhorar a qualidade de vida do advogado no exercício da sua profissão. E me parece que há algum tempo a nossa OAB ela se distanciou desses objetivos. E o que fazer, assim, do ponto de vista, não o que fazer, mas o que é que você pontua como os pilares principais para que assim, uma instituição como a OAB ela possa voltar a ser uma referência? Isso é fácil. Né? Para que a OAB seja uma ordem realmente representativa da advocacia, da classe dos advogados, ela precisa estar amparada por algumas poucas diretrizes. Não são muitas, são algumas poucas diretrizes. A primeira delas é buscar melhorar a qualidade de vida do advogado no exercício da profissão. Vou dar um exemplo. A digitalização dos processos físicos do Poder Judiciário Estadual que nós fizemos lá em Vila Velha, que nós começamos em Vila Velha. O Estado inteiro, aquilo foi ampliado para o Estado todo. Muitas vezes as pessoas nem sabem que isso começou com a gente em Vila Velha. Talvez, se nós não tivéssemos feito isso, até hoje o advogado estava indo no fórum para protocolar uma petição de juntada. Como que surgiu essa ideia? As filas nos cartórios do Fórum de Vila Velha estavam gigantes. O advogado ele ia lá e ficava às vezes 20, 30, 40 minutos para protocolar uma petição. Às vezes uma petição simples, de juntada. Eu olhei para aquilo e pensei, não, a gente precisa mudar essa realidade. Eu preciso melhorar a qualidade de vida desse advogado. Como seria bom se ele pudesse fazer isso no seu próprio escritório? E foi isso que nós fizemos. Ou seja, nós inovamos, criamos uma situação totalmente inovadora para melhorar a qualidade de vida do advogado. Quer ver uma outra coisa que poucas pessoas sabem que nós fizemos em Vila Velha? Sim. Nós conseguimos construir um convênio entre o Poder Judiciário, entre a OAB Vila Velha, Tribunal de Justiça e a UVV, a Universidade de Vila Velha. Por quê? Nós percebemos que o grande desafio não era digitalizar esses processos, era virtualizar os processos. O que significa isso? Pegar o arquivo que foi digitalizado e colocar ele dentro do PJE. Você precisa de alguém que tenha um mínimo de conhecimento jurídico para poder classificar quem é autor, quem é réu, quem é embargado, quem é embargante, o tipo de ação,
se é um recurso, se é uma ação que tramita pelo procedimento comum, uma ação de procedimento especial, ou seja, alguém precisa ter um mínimo de conhecimento jurídico. Sim. E o Poder Judiciário não tinha uma equipe para colocar à disposição só para isso. Então, por meio desse convênio que nós pensamos e construímos, a UVV cedeu para o Poder Judiciário estagiários, 8 estagiários que ficaram numa salinha que nós montamos lá no Fórum de Vila Velha, salinha montadinha lá, com 8 computadores. Eles ficavam lá o tempo inteiro resolvendo problemas que tinham ocorrido na digitalização. Por exemplo, se abrir um processo, estava faltando página, o conteúdo de um processo é referente a outro processo. Mas o que esses estagiários ganharam em contrapartida? Ganharam as 200 horas do caderninho de prática que eles precisavam para poder formar a prática jurídica. É isso aí. Entendi. Então, quer dizer, conseguimos construir um baita de um projeto sem custo para ninguém e que impactou na vida do advogado, resolvendo problemas do dia a dia dele. Sim. Então, essa inovação é uma diretriz que, sem dúvida, é necessária. Com foco no quê? Com foco em resolver a qualidade de vida do advogado, melhorar a qualidade de vida do advogado no exercício da sua profissão. Entendi. Outra diretriz, capacitação técnica. Vamos lá, falar a verdade. Quem que sai da faculdade sentindo que sabe direito, que está preparado para a vida? Ninguém. E se alguém falar que saiu assim, vai ser 1 em 1 milhão. Sim. Porque de todo mundo que eu converso, eu me lembro, eu formei novo também, né? Não tinha a maturidade que eu tenho hoje de saber o quanto que a gente tem que se dedicar, estudar e tal. E é assim com todo mundo. Sim. Então, a OAB ela tem que focar na capacitação técnica do advogado. Tem que disponibilizar e fomentar a educação continuada do advogado. Sim. E aí, com relação a isso, eu posso falar, Vila Velha dá show com relação a isso. Por quê? Já fizemos palestras, eventos com grandes nomes do direito nacional. Sim. Fernanda Tartucci, Daniel Assunção Neves, Conrado Paulino, Rolf Madaleno. Esses mega nomes já vieram para dar palestras e cursos em Vila Velha para a advocacia de Vila Velha. Sim. E hoje nós somos a única subseção do Estado que tem 3 cursos de pós-graduação já tramitando, né? Sim. E os cursos assim com um nível de professores assustador. Só para se ter uma ideia, no mês de junho, nós temos uma pós de previdenciário, uma pós de civil e processo civil e uma pós de penal e processo penal. Só para se ter uma ideia, no mês de junho, nós tivemos aí alguns nomes, alguns professores de renome nacional dentro da OAB Vila Velha para dar aula presencial para a advocacia. Por exemplo, o Alexandre Câmara, sim, Marcelo Truzzi, Nestor Távora, Rogério Cury, o Lemes, da área de previdenciário. Sim. Todos esses nomes que eu te falei são de professores que nós estudamos pelos livros desses caras na época da faculdade. Uhum. Imagina ter a possibilidade de fazer uma pós-graduação. E aí, quando a gente olha o valor dessas pós-graduações, foi um valor que foi pensado para a advocacia. É um curso que não tem a intenção de gerar tanto lucro para quem está à frente do curso, que é a faculdade certificadora, mas muito mais divulgar o nome e realmente possibilitar que a advocacia tenha um curso acessível financeiramente, sim, e de qualidade incontestável. Uhum. Né? Falando, né, nessa questão de capacitação, eu acho que você me corrige se eu estiver errado. Pode chamar de você mesmo, pode chamar de você mesmo, não. Parece que dentro desse contexto de capacitação, parece que vocês têm um projeto exclusivo lá de Vila Velha, por enquanto, né, que é o Jovens Mentorados. Não é esse projeto... Olha, nós temos muitos projetos lá. Sim. Esse projeto Jovem Mentorado é um projeto assim, show. Ele foi pensado, né, pela comissão de empreendedorismo, com a comissão nossa que dá um show lá também, e junto com a OAB Jovem. Como que funciona isso? Na verdade é um programa de mentoria. Talvez seja o único programa de mentoria gratuita oferecida por uma subseção, né, para a jovem advocacia. A gente abre um processo seletivo,
os jovens advogados, eles escolhem uma área que nós chamamos de trilha, ou ele vai querer a área de direito de família, ou de direito previdenciário, ou trabalhista, ou criminal. E aí ele vai ter, durante 3 meses, encontros com um mentor, que vai ser um advogado, já experiente naquela área, com muita prática na área, e de preferência com uma especialização. E esses encontros, eles vão servir para que sejam debatidos assuntos do dia a dia, né, situações práticas, então é bem focado na prática mesmo. E de tempos em tempos reúnem-se todas as turmas das várias áreas para ter algumas aulas que são voltadas para o dia a dia do advogado, que servem para todas as áreas. Por exemplo, oratória, como precificação, como montar um contrato de prestação de honorários advocatícios. Então esse projeto é um maior sucesso, né? Muito legal. Jovem assim, mentorado. Exatamente. É porque eu fiz essa pergunta. E aí já a gente vai falar também de representatividade, porque você falou da OAB Jovem, né? A gente sabe também que tem ali o braço da mulher, a OAB Mulher ali. Sim, muito. Né? E aí a gente vai falar um pouco. Esse, inclusive, é um dos pilares, né? Isso. De uma das diretrizes da gestão. Isso. Porque eu perguntei essa questão do projeto Jovem Mentorado, porque é um projeto interessante, mas que hoje é uma iniciativa de Vila Velha. E nesse ponto de vista eu queria entender, né, se algo que pode ser ampliado, né, para todo o estado. Tudo que eu falei até hoje, né? Porque a pergunta inicial que tinha me feito é o seguinte: quais são as diretrizes? Diretrizes, né? Eu falei, olha, inovação, resolver os problemas do dia a dia da advocacia, capacitação técnica e tudo que eu falei até agora, dos exemplos que eu mencionei de Vila Velha, são exemplos que podem ser perfeitamente expandidos para o Espírito Santo. Porque são formatos validados, claro, né? Por isso que eu claro. tô assim... E ainda mais como incentivo da OAB estadual, esses projetos podem ser perfeitamente expandidos. Agora, voltando ao assunto das diretrizes, né? Além da inovação, da capacitação técnica, nós temos alguns outros pilares que devem sustentar uma OAB. Sim. Quais são esses pilares? Olha, transparência, mas aí eu estou falando de transparência mesmo. Abrir um portal de transparência e o advogado poder, de forma fácil, acessível e didática, encontrar qualquer custo que ele pense encontrar. Para onde está indo a anuidade dele? Ele tem que saber. E, além disso, a OAB ela deve disponibilizar, e quando eu falo OAB, é o sistema OAB, deve disponibilizar, inclusive, os contratos de prestação de serviços que são realizados pela instituição. Os contratos de compra, de prestação de serviço, enfim, isso é transparência. Sim. Agora, é fácil de se fazer isso? Absolutamente não. Por quê? Porque você precisa de injetar recursos nisso, contratar um programa eficiente nisso e uma equipe para alimentar esse programa. Então, é claro que isso precisa de recurso, mas é investimento. E eu tenho certeza que é vontade da classe. Né? Hoje, não existe esse tipo de transparência dentro do sistema OAB. Não existe. Quem estiver à frente da OAB estadual tem que colocar a transparência como prioridade e destinar recursos a isso. Além disso, a OAB ela precisa ser independente. Ou seja, é saudável que a OAB mantenha uma certa distância da política partidária. A ordem, para manter a sua independência, para se manter reta e firme na busca das suas missões institucionais, ela precisa ser independente. E isso passa pelo seu apartidarismo. A OAB deve ser apartidária. E, além disso, né, as prerrogativas é um tema caro né, a todos que vivem o dia a dia da advocacia. Né? Melhorar o sistema de defesa das nossas prerrogativas é fundamental. Aonde você vai no interior do Estado, nós escutamos que a advocacia não sente a presença da ordem no que diz respeito à defesa das prerrogativas. E nós temos, né, um desenho já montado de profissionalização dessa defesa das prerrogativas. Né? Criando uma procuradoria de prerrogativas com funções bem delimitadas, competências bem delimitadas. Nós já temos isso desenhado. Né? E, como diretriz, né, da ordem, nós precisamos colocar aí, pelo menos,
mais duas. Nós precisamos interiorizar a OAB, mas isso não pode ser só um discurso, é uma interiorização na prática. Não é difícil de se fazer, basta boa vontade e investimento. Não é sair por aí empregando recursos naquilo que nós achamos que temos que empregar recursos. Não é assim que se faz gestão. Uma gestão técnica se faz levantando as necessidades da advocacia de cada uma das regiões, identificando os problemas, identificando as soluções, orçando essas soluções e destinando recursos para isso. Isso é fazer uma gestão de forma técnica. Né? E, além disso, a gente tem que priorizar também, né, a diversidade e a equidade dentro da ordem. Isso é papel também da nossa instituição. Né? Como você mesmo... Combinamos, né? Eu te chamo de você, você me chama de você. Hein? Tá. Como você mesmo disse, na OAB Vila Velha nós temos um protagonismo feminino muito grande, sim. Né? As nossas diretorias de comissões, em sua grande maioria, aí, é composta, né, por mulheres. Nós fomentamos, né, muito a comissão da mulher lá, talvez seja uma das comissões mais fortes que nós temos, assim como fomentamos também a nossa comissão de diversidade. Né? Abrir espaço para temas, discussões que guardem relação com o público LGBT. Isso é fundamental. Criar esse ambiente acolhedor e que incentive o debate e a troca de experiências dentro da comunidade jurídica é fundamental para que se possa levantar essa bandeira da equidade e da diversidade. Então, esses são os principais pilares que nós entendemos que a OAB precisa ter. Veja, não são tantos assim, né? Inovação, capacitação técnica, transparência, independência, interiorização da ordem. Sim. E equidade e diversidade. E assim, nesse contexto que você está falando, de interiorização principalmente, né, de jovem advogado, a gente entende que assim, os advogados eles formam, né, no caso os estudantes de direito eles formam, e muitos deles assim, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? Né? Às vezes vai lá, tira a carteirinha da ordem e tal, mas ainda assim tem essa dificuldade em se manter no mercado, até mesmo como iniciar. Um dia desse eu estava falando a respeito de salários, né, para esses jovens advogados, que assim, a gente pensa que está na faculdade, não, eu vou montar meu escritório, e na prática não é bem assim. Você precisa entender de gestão, você precisa ali ter um nome no mercado para poder conseguir seus primeiros clientes. Então, assim, de fato, o que é que a gente... isso na capital. No interior, a vida do jovem advogado é muito mais difícil, né? De fato, assim, eu queria entender, né, se há algum tipo de ação, não do ponto de vista de proposta, mas assim, no dia a dia, né, o que é possível ser feito, né, para que esse jovem advogado, né, ele não tenha tanto impacto negativo ao sair para exercer a profissão. Bom, esse é um assunto que eu tenho uma certa intimidade, porque como eu dou aula há muitos anos, né, eu tenho esse bate-papo com os meus alunos quase que diariamente na faculdade. Né? Quando a gente sai da faculdade, é muito difícil, né, você falar assim, estou preparado para a vida profissional. Ninguém fala isso. Né? Tirando aquelas pessoas que tiveram a sorte de ter um familiar já com escritório de advocacia, né? E eu estou falando especificamente da advocacia, né? Não estou nem levando em consideração que as pessoas querem fazer um concurso público, não. Mas falando especificamente da advocacia, tirando aquelas pessoas que tiveram a sorte de ter um amigo que tem um escritório e poder, né, trabalhar dentro do escritório e tal, as pessoas que têm que se colocar na advocacia, por meio das suas próprias pernas, elas vão ter uma dificuldade um pouco maior. Por quê? Porque existe um período de maturação mesmo profissional, onde ele vai precisar fincar os pés na vida profissional, começar a ganhar um pouquinho de credibilidade, fazer a sua própria reputação. Agora, a ordem, ela pode ajudar de alguma forma? Claro que pode. Começando pela capacitação técnica, pela qualificação.
educação continuada do advogado. Por que isso é importante? Porque não existe falar em advocacia forte sem falar na qualificação técnica do advogado e da advogada. Esses profissionais, eles só vão ser respeitados pelos seus clientes, por juízes, por promotores, quando eles souberem o que estão fazendo ali. Quando souberem direito. E para o jovem advogado que acabou de chegar no mercado, e ele já tem aquela ansiedade natural, aquele medo natural de fazer uma audiência, de cobrar de um cliente, porque não é fácil cobrar também, é difícil. Para esse jovem advogado que já tem essa ansiedade natural, é fundamental que a ordem disponibilize ferramentas, cursos, workshops, seminários, palestras, oportunidades de pós-graduações. Por quê? Porque tudo isso vai impactar até no emocional do advogado, do jovem advogado. Ele vai se sentir preparado. Veja, por exemplo, o próprio Jovem Mentorado. Sim. Esse programa de mentoria gratuita oferecida pela OAB Vila Velha. Todos os jovens advogados que passaram por esse programa de mentoria gratuita, eles nos falam, nos dão o feedback de que eles saem dali muito mais preparados para fazer um processo sozinho, para fazer uma audiência. Sim. E é isso, esse é o papel da ordem. É preparar o advogado para o exercício da profissão. Sim. Então, a OAB, ela pode melhorar esse acesso à qualificação técnica, mas não só de matérias jurídicas. O cara vai estudar direito penal, direito civil, direito consumidor. Não só isso, mas disponibilizar também treinamentos para o cara aprender a gerir um escritório, a fazer um contrato de prestação de serviços advocatícios. Quer ver uma coisa que é difícil? Cobrar. O profissional, ele tem que chegar no mercado, o jovem advogado, sabendo que ele não pode cobrar qualquer R$100 para fazer uma ação, porque senão ele vai estar pagando para trabalhar. Exatamente, desvalorizando. Então, e desvalorizando a própria profissão, o que atinge não só a ele, mas também todos os colegas, inclusive a mim. Então ele tem que saber que ele tem que cobrar direito, quais são os parâmetros para fazer isso. Então é um trabalho de conscientização que a OAB pode fazer, não só com a jovem advocacia, ou melhor, com a jovem advocacia, mas vai impactar em toda a classe. Sim, exatamente. Gestão de escritório, precificação, como fazer audiências. Então quer dizer aí, a gente tem uma infinidade de assuntos, né, que a OAB pode proporcionar por meio de palestras, disponibilizar por meio de palestras, workshops, treinamentos, cursos, pós-graduações e por aí. Agora, abrir as portas da advocacia para a advocacia também é fundamental. Por quê? Porque o jovem advogado que vem para dentro da ordem e participa das comissões, dos eventos, das palestras e tal, ele começa a fazer o quê? Conexões. Ele começa a criar a sua rede de relacionamentos. E isso, sem dúvida, é um facilitador na sua caminhada em busca da sua estabilidade profissional. Sim, a gente falou aí dessa dificuldade do jovem advogado, mas eu queria entender assim, você até já pontuou algumas coisas, mas hoje, do ponto de vista de Estado, né, você com seu conhecimento, né, você leciona, você tem uma rede de contatos muito boa no Estado. Hoje, qual seria, né, o principal gargalo, né, do ponto de vista da ordem no Estado do Espírito Santo? Né, o principal gargalo da associação, no caso dos advogados, assim, do ponto de vista do Espírito Santo. Só para tentar entender um pouquinho melhor a pergunta. Quando você fala em gargalo, você quer saber qual seria o principal... entrar para o exercício da profissão. Né, o principal problema, vamos colocar assim. Olha, é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Para falar qual que é o principal problema. Né? Mas eu vou dividir isso em 3 etapas, pode ser? Pode ser. O problema enfrentado pelo jovem advogado, que nós acabamos de falar. Isso. Esse é um problema. Né? O mercado cada vez mais saturado. Várias instituições de ensino sendo abertas. Possibilidades de curso EAD, disciplinas EAD, o que facilita também o acesso aos cursos de graduação. No final das contas,
o jovem advogado, ele cada vez mais tem enfrentado problemas e dificuldades para se colocar na advocacia. Então, tudo isso que nós comentamos agora há pouco, sobre a OAB fomentar a educação continuada do advogado para prepará-lo, deixá-lo melhor preparado tecnicamente para o dia a dia, isso é fundamental, e também possibilitar criar conexões, networking para aquele advogado, para ele se colocar no mercado de trabalho. Outro ponto, para o advogado que já está ali, isso para o advogado que advoga mesmo, né? Isso daqui impacta toda a classe. A morosidade do processo. A morosidade do processo, a dificuldade de atendimentos nos cartórios, muitas vezes a dificuldade de acesso a um juiz para poder despachar uma petição. Tudo isso é reflexo do próprio trabalho, né, de prestação da atividade jurisdicional, Sim. que é prestado pelo Estado, que é dever do Estado, mas a ordem ela pode impactar isso aí. Sim. Não se colocando como inimiga do Estado, mas como parceira, para criar soluções para os problemas do dia a dia do advogado. Como criamos lá em Vila Velha, lembra? Digitalização, a parceria entre OAB, Poder Judiciário e uma instituição de ensino privada. Né? Quer ver uma outra parceria que a gente fez, que também muita gente não sabe? Logo depois da pandemia lá no OAB Vila Velha, a gente criou um convênio com a diretoria do Fórum de Vila Velha, do Foro de Vila Velha. Por quê? Por causa das filas. Filas gigantescas para os advogados protocolarem as petições e tal. Nós criamos um protocolo central dentro da sala do OAB. Para quê? Para o advogado, ao invés de ir no cartório, ele poderia optar. Ou ele vai no cartório, se não tiver fila, ou ele vai dentro da sala do OAB e protocola dentro da sala do OAB. Quem protocolava as petições lá, certificava a tempestividade daquelas petições, eram as nossas próprias funcionárias. Elas certificavam no mesmo dia, quando dava 4 horas da tarde, elas separavam todas as petições e levavam dentro de cada um dos cartórios, e elas já estavam sendo esperadas pelo escrivão ou pela escrivã em função do convênio que nós criamos. Veja, o que eu acabei de falar foi uma forma que nós arrumamos de melhorar a qualidade da prestação jurisdicional para o próprio advogado. Sim. Então, esse seria o nosso segundo problema. E o terceiro é a própria defesa de prerrogativas mesmo. Sim. A OAB ela tem que estar mais presente nesse tema. Né? Ela tem que se mostrar mais presente para brigar por direitos do advogado, que não são favores, mas são muitas vezes uma imposição legal. Eu vou dar um exemplo aqui. Situações nas quais os juízes eles decidem por diminuir valores que foram ajustados entre advogado e cliente como honorários advocatícios. Nossa. São chamados honorários contratuais. Tem juízes que estão se intrometendo nessa relação para determinar que os clientes paguem menos para os advogados. Nossa. Isso é um absurdo. Né? Juízes que não permitem valor, né? Exatamente, que não permitem o destacamento dos honorários do advogado da quantia que vai ser recebida pelo cliente no processo. Pô, isso é um direito do advogado. Então, como combater tudo isso? Com uma ordem presente e atuante. E a partidária, né? Por isso que não para manter sua independência. A independência. Também. A gente está finalizando o nosso bate-papo, doutor Nefa Júnior. E assim, eu quero agora que assim, você fale diretamente, né, para a classe dos advogados. A gente sabe que já está aí, as eleições ainda é mais um pouco lá na frente, mas assim, já está num período de pré-campanha para vocês. Já. Então assim, como é que está essa questão aí de parcerias? Tem conversado muito com as subseções? Como é que tá? Temos rodado muito o estado todo, graças a Deus. Temos sentido uma receptividade muito grande
para nossas ideias, para os projetos, né, que nós temos em mente. E o mais bacana é que muitas pessoas, muitos colegas do interior, né, e não só de Vila Velha, mas de outros municípios ali da Grande Vitória também, têm elogiado muito, eles têm dito que têm acompanhado a nossa gestão lá em Vila Velha. Isso é muito bacana, né? Isso é gratificante. E, como você disse, né, se eu puder deixar uma mensagem, né, para a advocacia, e aí eu vou tomar então a liberdade de falar diretamente para a advocacia. Né? Exatamente. Como nós vivemos da advocacia, nós precisamos, todos nós, de uma advocacia mais forte. O que eu mais gostaria que a advocacia realmente fizesse é que, não só para o próximo pleito eleitoral, mas para todos os demais pleitos eleitorais. Nós, advogados, temos a mania de falar que nós somos críticos, né? Que nós sempre pensamos, debatemos as soluções, mas o que eu mais desejo é que nós realmente vestíssemos, né, essa ideia de que nós somos críticos, de que nós somos analíticos, e nós temos que começar a deixar de lado amizades, grupinhos de amigos. Vou votar em fulano porque ele é amigo do meu amigo, porque eu conheço há muito tempo. Acabar com isso. Eu acho que chegou o momento de nós realmente analisarmos quem são os pré-candidatos, quem quer realmente dirigir a ordem, por quais motivos essas pessoas querem estar à frente da ordem e, sobretudo, olhar para a história dessas pessoas. O que essas pessoas produziram ao longo do tempo que estiveram na OAB? Qual o currículo dessas pessoas? Porque nós temos muitas pessoas que querem estar lá, querem chegar lá e se dizem aptos a gerenciar a OAB. Mas vamos lá, vamos olhar realmente para o que elas fizeram enquanto elas estiveram na ordem. Então esse é o meu maior desejo para a advocacia, para que a gente possa ter uma ordem que seja realmente atuante e que abrace o advogado, cuide do advogado. Ok. E assim a gente finaliza mais um bate-papo do especial Eleições OAB 2024. Muito obrigado, doutor Nefo. Eu que agradeço. Pela participação, né, pela disponibilidade. Obrigado a você que ficou com a gente aqui até agora. Lembrando que se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e até a próxima. Obrigado, um abraço. Vai.